Olá pessoal, e aí, como vai? Tudo bem? Bom, volto aqui hoje novamente para apresentar para vocês mais esse novo produto nosso, que é a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura da melancia, tá bom? Então vamos lá, apresentar para vocês essa nossa planilha. Como vocês sabem, né? Vocês já conhecem mais ou menos o modelo de todas as nossas planilhas. E aqui está ela. Bom, pessoal, e aqui está ela, a nossa planilha, né? Então vamos lá. Como vocês sabem, para o cálculo da necessidade calcário, nós vamos utilizar dados da análise de solo. O primeiro, um dos dados principais que eu vou usar é a CTC, T, né, maiúscula, na camada superficial, a saturação de bases do solo na camada superficial, o PRNT do calcário e a profundidade de incorporação do calcário em centímetros, beleza? Vamos ver nossa análise de solo. A minha CTC na análise de solo está em 4. A minha saturação de bases, V1, está aqui, ó, em 36. Aumentar aqui, opa, está aqui, ó, em 36. CTC 4, V1, 36. Beleza? Vamos lá, novamente, como vocês já sabem, 4, 36. Vamos supor que eu comprei um calcário que veio lá no rótulo ou na nota fiscal, dizendo que o PRNT é de 70%. Aí coloca aqui. Vamos lá. Profundidade de incorporação. Vamos supor que eu fiz o teste de campo, né, com a grade, e vamos supor que eu vá usar somente a grade e que ela vai incorporar 20 centímetros. Coloca aqui, ó, 20. Beleza? Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui, que aí fica melhor. Opa, pronto. Aí coloca aqui, ó, 20. Então, a minha quantidade de calcário vai ser 1,94 toneladas por hectare, o que equivale a 194 gramas por metro quadrado. Bom, melancia geralmente não precisa que você faça aplicação de gesso, mas olha, se você verificou a necessidade de gesso, se o solo atende a esses requisitos que estão descritos aqui, que vocês podem ler depois, então, se você vê que há necessidade de gesso, você vai recorrer, né? Você só vai aplicar gesso se o seu solo atender esses requisitos aqui, ó. Ou seja, quando o resultado da análise de solo informar que a camada subsuperficial de 20 a 40 centímetros apresenta, tá, teor de cálcio abaixo de 0,5 centimol/C por decímetro cúbico e ou alumínio acima de 0,5 centimol/C por decímetro cúbico e ou saturação por alumínio acima de 20%, ou saturação de bases, né, V2 da camada subsuperficial abaixo de 35%, tá bom? Então vamos supor que o solo atendeu a todos esses requisitos. Eu vou precisar saber o meu teor de argila na camada subsuperficial. Aí eu vou olhar aqui, ó, opa, na minha análise física. A argila no meu solo está em 16%, beleza? Só que aqui pede o teor de argila em grama por quilo, certo? E lá na análise está em percentual, 16%. Como saber, Adão? Simples. Você vai simplesmente multiplicar o valor em percentual por 10. 16 vezes 10 é igual a 160 gramas de argila por quilo de solo. Então, total, eu vou aplicar 1,2 toneladas por hectare de gesso, tá? O que equivale a 1.200 quilos de gesso por hectare ou 120 gramas de gesso por metro quadrado. Lembrando que é o seguinte, que o gesso deve ser distribuído após a calagem e após a ocorrência de pelo menos 2 ou 3 chuvas e 60 dias após a ocorrência de pelo menos 2 ou 3 chuvas boas ou pelo menos após 60 dias após a realização
de umas 2 ou 3 irrigações para que o gesso possa reagir com a camada superficial, manter ali na superfície os elementos que já estão no solo, né? E é somente assim depois você aplica o gesso, lembrando que o gesso não precisa ser incorporado, tá? Se você fizer a aplicação de gesso antes de seguir essas recomendações com o calcário que eu falei, o gesso vai levar para a camada mais profunda todos os nutrientes da camada superficial. E aí você vai ter problemas, tá bom? Vamos lá. Espaçamento entre ruas para melancia. Vamos supor que eu vá usar 2 metros entre ruas por 2 metros entre plantas. Total, 2.500 plantas por hectare. Suponhamos que eu vá plantar 2 hectares. Coloco, beleza? Total, 5.000 plantas. Tá aqui, ó. Total por hectare, total por 2 hectares, tá? A literatura me diz o seguinte, que eu devo aplicar, tá? Entre 10 a 12 metros cúbicos de esterco de gado curtido ou 3 a 4 metros cúbicos de esterco de frango, beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos supor que eu fiz a opção por utilizar esterco de gado. Então, vou ter que aplicar 12 metros cúbicos de esterco de gado por hectare. Beleza? Então, colocar aqui, ó, 12. Automaticamente, eu sei que vou ter que aplicar 4,8 litros de esterco de gado por cova ou 24 metros cúbicos de esterco de gado para os 2 hectares. Tá bom? Tá aqui. Vamos lá. Adubação nitrogenada. Automaticamente, quando eu preencho esses dados aqui, ó, aqui eu já me aparece a necessidade de adubação nitrogenada na cova. Beleza? Então vamos lá. O que acontece aqui? Eu tenho as opções. Se eu for usar ureia, eu sei que vou ter que usar 36,4 gramas de ureia por cova. Se eu for usar se eu for usar ureia, aqui já aparece a quantidade de ureia em quilo por hectare. E aqui a quantidade de ureia em quilo por os 2 hectares. Mas, Adão, eu vou usar sulfato de amônio. Aqui também já apareceu. Se você optar pelo uso de sulfato de amônio, aqui já aparece a quantidade em grama por cova, aqui a quantidade em quilo por hectare e aqui a quantidade para os 2 hectares. Lembrando que o sulfato de amônia contém enxofre, então aqui já aparece a quantidade de enxofre em quilo por hectare que eu estou jogando junto com o sulfato de amônia. Beleza? Vamos lá. Adubação fosfatada. Aqui diz o quê? Aqui diz que se minha disponibilidade no solo for baixa, tá? E meu solo for argiloso, eu tenho que jogar 200 kg de P2O5 por hectare. Se for média, 160. Se for boa, 120. Se for muito boa, minha disponibilidade no solo, tem que jogar 80. Isso para solo argiloso. Se a minha textura do solo for média e minha disponibilidade de fósforo no solo for baixa, eu vou ter que jogar 160 kg de P2O5 por hectare. Se for média, 120. Se for boa, 80. Se for muito boa, 40. Se o meu solo for arenoso e minha disponibilidade de fósforo no solo for baixa, vou ter que jogar 120 gramas, né? Está dizendo que eu vou ter que jogar 120 gramas de P2O5, 120 gramas não, 120 quilos de P2O5 por hectare. Se minha disponibilidade no solo for média, vou ter que jogar 80, se for boa, 40, se for muito boa, 0. Bom, então vamos lá, vamos olhar quanto está meu fósforo no solo. Aqui diz o seguinte, ó, vamos lá, aqui diz o seguinte, que o meu teor de fósforo no solo está em 8,5 miligrama por decímetro cúbico, beleza?
8,5 miligramas por decímetro cúbico. E o meu solo é caracterizado como franco-arenoso, ou seja, arenoso. Toca aí para arenoso. Quando é franco-arenoso, pode considerar arenoso, beleza? Quando é areno-argiloso, considera-se textura média ou argilo-arenoso. E quando é, como diz o caso, quando é argiloso, entendeu? Aí você vai encontrar lá. E quando é argilo-arenoso, você pega dado de classificação média de textura. Quando, olha só, quando é argilo-arenoso ou areno-argiloso, você considera como sólido textura média. Quando é arenoso ou franco-arenoso, você considera textura arenosa. Quando é argilosa ou franco-argilosa, você considera solo argiloso. Beleza? Vamos lá. Voltando aqui, então, eu vou aqui, ó. O meu solo é arenoso. Meu teor de argila no solo está em 16%, ou seja, está entre 15 e 35. Meu teor de fósforo no solo está em 8,5 miligramas por decímetro cúbico. Então está nessa faixa aqui, ó, entre 6,7 e 12. Então logo minha classificação de fósforo no solo é baixa. Beleza? Porque eu estou aqui, ó, fazendo o cruzamento. Eu estou aqui, ó. Entenderam? Beleza? Porque meu solo está com 16% de areia. Então eu estou nessa faixa entre 15 e 35. E o meu teor é de 8,5 miligramas por decímetro cúbico. Então eu estou nessa faixa entre 6,7 e 12. Então é baixo. Se é baixo, então vamos voltar aqui. Opa! Se é baixo, então a minha disponibilidade de fósforo no solo é baixo, tá? E o meu solo é arenoso. Então aqui cruza, ó. Então eu tenho que aplicar 120 kg de P2O5 por hectare. Aí eu coloco aqui, ó, 120. Beleza? Prontinho. Aqui já me apareceu, tá, a quantidade de fertilizante e as opções de fertilizante que eu tenho que jogar em grama por cova, em quilo por hectare e total para os 2 hectares. Vamos supor que eu faça opção pelo uso do superfosfato simples. Então, se eu for usar o superfosfato simples como fonte de fósforo, eu sei que eu vou ter que jogar 300 gramas por cova, que vai corresponder a 750 kg por hectare, que vai ser equivalente a um total de 1.500 kg para os 2 hectares. Como o superfosfato simples contém cálcio, automaticamente eu já estou inserindo 135 kg de cálcio por hectare e 75 kg de enxofre por hectare. Beleza? Bom, mas Adão, vou usar MAP, não tem problema. Aqui já informa a quantidade em grama por cova, em quilo por hectare e total para os 2 hectares. E como o MAP contém 10% de nitrogênio, aqui já informa a quantidade de nitrogênio que eu estou jogando por hectare, para que vocês possam abater essa quantidade aqui, ó, da sua fertilização com ureia. Beleza? Bom, vamos lá, gente. Vamos lá, continuando. Agora vamos para a nossa interpretação, tá, para o potássio. Beleza? Vamos lá. Que diz que se minha disponibilidade de potássio no solo for baixa, eu tenho que jogar no plantio 60 kg de potássio de K2O por hectare. Se for média, eu tenho que jogar 48. Se for boa, 36. Se minha disponibilidade for muito boa, eu não preciso jogar cloreto de potássio. Vamos olhar aqui, minha análise de solo. Tá aqui. Minha análise de solo diz aqui o seguinte, que meu nível de potássio está em 19, tá aqui, 0,1 miligrama por decímetro cúbico. Aí eu vou aqui na planilha, ó,
nessa parte aqui, ó. Deixa eu jogar aqui para cima. Eu vou aqui, ó. Potássio está aqui embaixo. A minha quantidade de potássio, miligrama por decímetro, a minha quantidade está em 19. Se está em 19, está nessa faixa aqui, ó, entre 16 e 40. Então, meu nível de potássio no solo está baixo. Onde cruzou aqui, beleza? Está em 19,1. Está entre 16 e 40. Então, está abaixo, não é? Então, vamos lá. Se está baixo, eu tenho que jogar 60 kg de K2O por hectare. Aí eu coloco aqui, ó, bem aqui, coloco 60. Opa, perdão. Ixi, coloquei 50 de novo. 60. Perfeito? Aqui embaixo já vai me aparecer a quantidade de fertilizante que eu tenho que jogar em grama por cova, em quilo por hectare e para os 2 hectares. Por exemplo, vou aplicar cloreto de potássio. Aqui já aparece a quantidade de cloreto de potássio que eu tenho que jogar em grama por cova, a quantidade de cloreto de potássio em quilo por hectare e a quantidade de cloreto de potássio para os 2 hectares. Suponhamos que você vá aplicar o sulfato de potássio. As quantidades por cova de sulfato de potássio é essa. As quantidades de sulfato de potássio em quilo por hectare é esse. E a quantidade de sulfato de potássio para os 2 hectares é esse. Como o sulfato de potássio contém, enxofre, aqui aparece a quantidade de sulfato de potássio de enxofre que eu estou jogando por hectare, em quilo por hectare, já com adubação, já com sulfato de potássio. Beleza? Bom, vamos lá. Micronutrientes no plantio, tá? Aqui, como meu solo é arenoso, eu já sei, aqui diz que eu tenho que jogar 400 gramas de boro por hectare, 200 gramas de cobre, 400 gramas de ferro, 400 gramas de manganês e 3.000 gramas de zinco por hectare. Então aqui eu tenho boro, eu sei que meu solo é arenoso, 400, cobre, 200, ferro, 400 gramas, manganês, 400 e zinco, 3.000 gramas. Opa, 3.000, coloca aqui. Fechei. Aqui eu vou ter todas as fontes desses micronutrientes com suas respectivas quantidades em grama por cova, quilo por hectare e total para os 2 hectares. Aqui para borax, ácido bórico, FTE, que faz sulfato de cobre, óxido cúprico, óxido cuproso, FTE, sulfato férrico, sulfato ferroso, FTE e carbonato de ferro, sulfato manganoso, óxido manganoso, cloreto de manganês, carbonato de manganês, sulfato de zinco, carbonato de zinco, óxido de zinco e nitrato de zinco. Bastando vocês escolher apenas uma fonte para cada um desses nutrientes. Adão, vou jogar o FTE BR12. Aí você vai, como o FTE contém todos esses nutrientes, você vai escolher aquela indicação que indica a maior quantidade. Por exemplo, para repor o cobre, junto com o FTE aqui, como o FTE contém boro, para repor o boro necessário, aqui diz que eu tenho que aplicar 8 gramas de FTE por cova. Para o cobre, diz que eu tenho que aplicar mesmo a 8 gramas de FTE por cova. Para o ferro, aqui diz que eu tenho que jogar mesmo a 8 gramas de FTE BR12. Para o manganês, a mesma coisa, 8 gramas de FTE BR12 por cova. E para o zinco, não tenho recomendado aqui a quantidade de zinco. Bom, então, por que isso, Adão? Porque se vocês verem, o FTBR12 contém 2% de boro, tá? 1% de cobre
tá? 2% de ferro e tá aqui cloreto e 2% de manganês. Então, seguinte, você pode aplicar, certo? 8 gramas de FTE BR12 por covo, que vai equivaler a 20 kg por hectare, e um total de 40 kg para os 2 hectares. Com relação à fonte de zinco, você pode usar para repor o zinco, o sulfato de zinco, beleza? Pessoal, houve uma falhazinha aqui, corrigi rapidinho aqui na planilha. Então, corrigi aqui rapidinho na planilha, voltando. Então, vamos supor que vocês vão fazer opção para usar o FTE BR12, que contém todos esses elementos, beleza? Então, aí vamos supor que vocês fizeram a opção por utilizar o FTE BR12, que contém todos esses micronutrientes. Então, se vocês observarem aqui, ó, se eu for usar o FTE BR12 como fonte de boro, eu vou ter que aplicar 8 gramas por cova. Se eu for usar o FTE BR12 como fonte de cobre, vou ter que aplicar 8 gramas por cova. Se eu for utilizar o FTE BR12 como fonte de ferro, vou ter que aplicar também 8 gramas por cova, tá? Se eu for usar o FTE BR12 como fonte de manganês, vou ter que aplicar também 8 gramas por cova. Mas, se eu for utilizar o FTE BR12 como fonte de zinco, aqui diz que eu tenho que aplicar 40 gramas por cova. Na lógica, eu poderia usar o FTE BR12 aplicando a quantidade que está sendo recomendada para repor o zinco. Só que a quantidade de FTE-BR12 ia ser muito grande. Então, eu vou usar o FTE-BR12 nas quantidades aqui para os outros micronutrientes que eu falei, tá? O que vai equivaler aqui a 8 gramas por cova, 20 quilos por hectare e 40 quilos para os 2 hectares. E como fonte de zinco, eu uso outras fontes, que pode ser aqui o carbonato de zinco, né, que eu vou precisar somente de 2,31 gramas por cova, que equivale a 5,77 kg por hectare ou 11,54 kg para os 2 hectares. Mas aí fica a critério de vocês, porque se eu uso a quantidade de FTE-BR12 recomendada para repor o zinco, eu vou estar aplicando os outros nutrientes em demasia, tá entendendo? Em quantidade muito grande, o que não é legal, beleza? Então segue a dica. Vamos lá, adubação de cobertura. Nitrogênio, aqui diz que eu tenho que aplicar 80 kg de N por hectare, tá? Para adubação de cobertura. Então eu coloco aqui, ó. Vamos supor que eu escolhi a ureia como fonte de N. Eu coloco 80. Aqui, automaticamente, aqui já diz quantas gramas de ureia por cova, quantos quilos de ureia por hectare e quantos quilos de ureia para os 2 hectares. Beleza? Vamos lá. Adubação potássica. Como vocês viram, a classificação de potássio no meu solo diz que o meu potássio no solo está baixo. Beleza? Então, se está baixa, tá aqui, ó. Aqui recomenda que eu tenho que aplicar 90 kg de K2O por hectare. Vamos supor que eu usei como fonte, que eu vá usar como fonte o cloreto de potássio. Põe aqui, ó, 90. Aqui eu tenho a quantidade de cloreto de potássio em grama por cova, a quantidade em quilo por hectare e a quantidade total para os 2 hectares. Beleza? Aqui no parcelamento dos fertilizantes nitrogenado e potássico, tá aqui, ó, que já diz a quantidade. Dias após o plantio, 25 dias após o plantio. Dose do fertilizante nitrogenado, que no meu caso que eu escolhi foi a ureia, 36,4 gramas por cova. Dose do fertilizante potássico em grama por cova, que no meu caso escolhi o cloreto de potássio, 31 gramas, tá? Dias após o plantio, 40 dias.
Dose do fertilizante nitrogenado em grama por cova, que no meu caso escolhi a ureia, 36,4. Dose do fertilizante potássico em grama por cova, que no caso aqui escolhi o cloreto de potássio. Está aqui 31 gramas por cova, beleza? Adão, aí você vai dizer assim, Adão, mas eu tenho sistema de fertirrigação e eu vou fazer a aplicação via água. Pronto, não tem problema. A planilha tem essa parte aqui, ó. Para você que tem um sistema Venturi ou qualquer outro sistema injetor de fertilizante para usar fertirrigação, aqui eu já tenho essa parte da planilha que você vai colocar aqui, ó, o tamanho do seu setor. Lá eu coloquei 1 hectare e a área total 2 hectares. Ou me aparece a quantidade de plantas por hectare, o tamanho da área 2 hectares e a quantidade, que eu coloquei lá em cima, vocês viram, a quantidade de plantas para os 2 hectares. Beleza? Mas você tem que informar aqui o tamanho do seu setor. Vamos dizer que você colocou que seu setor, que o seu setor lá é de a área total que você plantou é 2 hectares, mas que o tamanho de cada setor que é irrigado por vez é de meio hectare. Então coloca aqui, ó, 0,5. Beleza? Aqui já aparece as quantidades em cada dia que você vai aplicar. Beleza? Fonte de nitrogênio, que eu escolhi a ureia como fonte, então você já sabe que é a ureia, e fonte de potássio, que eu escolhi como fonte de potássio o cloreto de potássio. E aqui está a quantidade de cada um aos 8, 18, 28, 38, 48 e 54 dias após a emergência, se foi plantio de semente direto no campo, ou dias após o plantio, se você fez o plantio da muda no campo. Se você produziu a muda em viveiro e depois transferiu para o campo. Beleza, gente? Ó, eu espero que vocês tenham gostado dessa planilha, tá? Precisando dessa planilha, vocês podem me ligar aqui nesse contato, ó, no 77991891849 e o telefone de contato via WhatsApp também estará aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, espero que vocês, ao adquirir, também gostem da planilha e eu aguardo o contato de vocês, tá bom? Entre em contato comigo, a gente negocia, temos bons preços, não somos mercenários, tá bom? Estamos aqui para ajudar o pequeno produtor e aquele técnico que está aí, ou engenheiro agrônomo que está aí começando a carreira, que está início de carreira. Beleza, gente? Meu abraço, até a nossa próxima novidade, até o nosso próximo produto e espero o contato de vocês. Tchau, tchau.